O negócio é botar as ofertas. Lá as ofertas. Deus abençoe os irmãos, uma boa tarde. Boa tarde. Deus abençoe os irmãos na internet e os irmãos que estão aqui presentes. Nós estamos hoje começando mais uma pequena live do Ministério da Outra Porção Agora. E hoje é dia 8 de fevereiro de 2026. Então, vamos cantar um pouquinho, irmãos, aqui um hinozinho que eu separei, para glorificar ao nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, com o seu novo nome, Branham. Se alguém conhece, pode acompanhar. A palavra de Deus é semente. É um hinozinho antigo. A palavra de Deus é semente. Vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é a vitória real. Veio ao mundo para nos salvar, e teremos prazer divinal, e a vida eterna nos dá. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Esta vida é passageira, nós devemos assim preparar para o dia da vinda de Cristo. Nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Só Jesus que nos dá proteção nos problemas, nas lutas aqui, e nos leva à eterna mansão, igual esta cidade não vi. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo, e nós estamos aqui reunidos, irmãos, para dar glória e honra ao nosso Pai Celestial, Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, o Senhor Jesus Cristo com seu novo nome, Branham. Vamos levantar de pé, irmãos, e vamos agradecer ao Senhor e louvar, e também agora vamos orar ao nosso Deus para iniciar o nosso culto de adoração a Deus nesta tarde de domingo, dia 8 de fevereiro de 2026. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, estou aqui com estes irmãos que estão acompanhando desde o início da outra porção agora, este ministério que Tu tens dado para nós, Senhor Deus, uma continuação ainda de Apocalipse 10, do 8 ao 11, continuando ali a obra que a pessoa estranha começou, iniciou após Branham. É o ministério que nós estamos vivendo aqui nesses dias, Senhor. Temos estado aqui neste lugar, nesta chácara que Tu tem preparado do irmão Luiz Fontaniva, que Tu abençoe ele e a família dele, por ele estar ali nos cedendo esse lugar para nós estarmos aqui adorando a Ti, e temos tido fins de semanas aqui, onde estamos preparando este lugar para nós.
e estamos guardando a Tua palavra aqui. Como diz o hino que acabamos de cantar, Senhor, a Tua palavra é semente, ela vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensa que ela está morta, ela vai crescendo, brotando, nascendo. E assim, nós estamos aqui, Senhor Deus, para Te adorar, neste ministério do último tempo, antes do arrebatamento. Somos poucos aqueles que Tu tens escolhido, Senhor, como família Branham, a família Branham espiritual ali, que pastor Osmar preparou, mas ali aquele ministério está agora continuando com a outra porção, que vem naquele parágrafo 44, após o 43, que falava da pessoa estranha. E assim nós temos crido, e assim temos ido em frente, naquilo que tem nos ungido, aquilo que Tu tens preparado dentro de nós e dos nossos corações. E nesses irmãos aqui, que estão aprendendo cada dia mais e tendo vida espiritual com Cristo, vivendo neste mundo sabendo que não somos daqui. Obrigado, Pai, por tudo nesse tempo. Nós só temos a Te agradecer, pois esse culto é um culto que Te convidamos a receber ele como ação de graças a nós, de tudo que nós temos, Senhor Deus, agradecer para Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela vida, pela Tua misericórdia, por termos sido um povo chamado, pecadores que fomos redimidos através do Teu sangue, porque Tu tens nos perdoado. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Que assim seja. Vamos agradecer a Deus, agradecemos agora e vamos honrar a Deus com nossas ofertas também, irmãos. Vamos então adorar a Deus aqui com nossas ofertas. Os irmãos podem colocar ali se quiserem adorar aquilo que Deus colocou no coração dos irmãos. Aí os irmãos podem voltar, se assentar e vamos continuando aqui. Eu vou abrir um pouquinho essa porta aqui, irmãos, para entrar um pouco de ar. Melhorou, irmãos? Melhorou. Tá bom. A cadeirinha está ali, mas qualquer coisa você fecha ali, tá bom, irmão? Oi, Aleton. Tá, então tu fecha lá, irmão Luiz, para nós. E agora eu vou continuando aqui, irmãos. Vamos ler aqui na palavra de Deus. Irmã Juscelina, não fale muito, tá? Não é permitido que a mulher fale na igreja. Ela fica mais calada. Então, eu vou ler aqui, irmãos, algo preparado que é em Isaías 43, né? Que eu preparei aqui para ler para os irmãos. Deixa eu ver onde é que eu anotei aqui. Isaías 43, do verso 7 em diante, 7 a 13. Diz o seguinte: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os firmei, sim, os fiz, eu os formei. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus,
ainda antes que houvesse, diz, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, portanto, quem impedirá? Ou melhor aqui, irmãos, operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei a Babilônia, e a todos farei descer como fugistes, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Então aqui, irmãos, nós temos uma passagem na Bíblia, do Antigo Testamento, de Isaías, que fala que Deus é o único, e não há outro senão Ele. Então já naquele tempo antigo, era Ele, irmãos, quem estava preparando a salvação não só dos israelitas, mas do povo gentil, que seria a esposa do Senhor Jesus Cristo. Hoje esposa, né? A noiva, se fala muito em noiva, mas nós sabemos ali que pastor Osmar Rodrigues Costa deixou ensinado para nós que a noiva casou em 28 de fevereiro de 1963, ali quando houve aquela nuvem sobrenatural, irmãos da internet também que estão ouvindo. Então, irmão Branham foi elevado ali, e ali foi revelado para ele o segredo dos 7 trovões de Apocalipse. E nesses segredos, irmão Branham desceu daquela nuvem ali e pregou para nós as revelações dos 7 selos, que então são as revelações dos 7 trovões, que estão contidas nessas revelações dos 7 selos. Então, o que é isso? É o casamento. Quando houve esta abertura da palavra para irmão Branham, então ali a noiva não é mais noiva, ela casou com a palavra. E esta palavra foi passada ao povo, e o povo tem que viver esta palavra dentro de si. Então é agora uma noiva desposada e casada. Nós vamos continuar aqui, irmãos, a leitura que nós vamos falar hoje sobre profetizando outra vez a carta áudio ao irmão Liveio, que nós tinha parado de falar. Nós demos uma paradinha, né? Passou-se 2 semanas, nós não fizemos pregação nenhuma, e não houve ali na internet nenhuma gravação. Então hoje nós voltamos, vamos continuar. Teve algumas gravações, mas nós ficamos 2 semanas sem fazer cultos. Nós estávamos aqui preparando as coisas, né? Então nós vamos continuar aqui com a parte 4. E esta carta áudio ao irmão Liveio, ela foi ali pregada em maio de 1964. E nós tínhamos parado, irmãos, no parágrafo 29. Então eu vou continuar lendo para vocês aqui do parágrafo 28, para lembrar um pouquinho onde nós paramos. Então o irmão Branham estava dizendo o seguinte: e nós podíamos, se você puder, eu creio, eu estive pronto para falar a você. Deixa eu ver se sem óculos fica melhor para mim ler, irmãos, que eu estou um pouquinho mal dos olhos aqui. Não, ficou pior. Melhor eu voltar com óculos. Se referindo a Graham, né? Sendo 6 letras, o que significa homem, ou mundo. Branham, é 7, o qual é perfeito, perfeição. E a mensagem nunca veio para o grupo de Billy Graham. Esta veio para o grupo eleito, o grupo que é eleito. Então nós sabemos aqui, irmãos, que essa carta áudio é uma carta que o irmão Branham enviou para o irmão Liveio. Por que se diz áudio? Porque ela foi gravada numa fita cassete, daquelas fitas antigas. Entendem, irmãos? Compreendem, irmã Jocelina? Ela foi gravada, então por isso nós dizemos que é uma carta áudio. Entendeu? Não é uma carta escrita à mão num papel. Então quando aquele irmão recebesse aquela carta, em vez dele ler,
ele colocaria num gravadorzinho e ficaria ouvindo o que o irmão Bruno estava falando para ele. Por isso chamamos de carta áudio. Então veja, esta mensagem que o irmão Branham estava pregando, veio para um grupo que é eleito. Agora isso é o irmão Branham explicando para o irmão Liveio. Isso serve para nós entendermos a mensagem, né, irmão Luiz? Para nós entendermos também. Agora você não tem que usar isto. Eu estou encaixando. Não importa o que as pessoas dizem. Apenas como em Martinho Lutero, isto foi dito que não custaria tanto para enxergar. Ele podia protestar contra a Igreja Católica e seguir com isto, mas permaneceria com sua cabeça debaixo de todo o fanatismo que seguiu seu reavivamento. E a mesma coisa quando ele disse isto, que o outro e todos os tipos de coisas ainda permaneceria firme, pois sabia que era a Escritura, e Deus em nenhum tempo falhou. E você pode dizer isto, que as coisas que têm sido faladas, mesmo as acontecidas, guerras e lugares e tempos e coisas que podiam acontecer, sendo também numerosos para colocar em um livro de muitos tipos, não será possível. Poderia ser vendido como um livro. Isto poderia fazer volumes de livros de coisa que Jesus Cristo fez com os irmãos. Vê? E quando ele nos falou aquelas coisas, e nunca uma delas falhou ou errou, exatamente como certas pessoas importantes no mundo, quando elas podiam ser reticências, o que eles podiam fazer e como eles podiam morrer, e como aquelas guerras viriam e as quais seguiriam, e todos os eventos daqueles tipos, inundações, terremotos, como a inundação de 1937, predita exatamente como a água seria meses antes de acontecer. Esse terremoto aqui, quando eu estou dizendo isto agora, que não deveria dizê-lo, mas como lá em cima na montanha, outro dia, quando nós estávamos lá, aquela rocha desceu no ar, vindo e começando o redemoinho pequeno, fez que eles soubessem que desceria forte daquela maneira, seguindo para o norte e descendo lá e destroçando. Aquilo foi o que causou aquele lugar que começou no Alasca há não muito tempo. E houve 3 explosões disto, e houve 3 coisas para acontecer. As rochas, e lá em cima contra a parede, e então dentro do Alasca. E aquilo finalizou isto, pois isto foi um julgamento. Vê? E muitas vezes pessoas não chegam reticências. Você tem que estar com isto para vigiar a coisa e para ver a infalibilidade disto. Perfeito, não o homem, mas as obras que são feitas. Vê? Então nesse parágrafo o irmão Branham está explicando ao irmão Lee que essas coisas, desses eventos que acontecem, de terremotos, inundações, essas coisas são julgamento de Deus. Até mesmo as guerras que acontecem. É isso que o irmão Branham está falando aqui neste parágrafo. Compreender, irmãos? É Deus julgando e deixando acontecer. É como se fosse uma lei do retorno sobre as pessoas, porque elas pecam. Pecam muito. E quando a gente peca, o que a gente faz retorna para nós. Então o pecado traz a lei do retorno, faz a natureza se mover. Aí por isso há inundações, terremotos, pragas e coisas que acontecem no mundo por culpa de quem? Por culpa de quem, Luiz? Nós estávamos até conversando esse dia. Por culpa das próprias pessoas. E os poderes que dominam sobre elas, né? Pois é. Não buscam a libertação na verdade de Deus, é um problema. Sim. E então,
Diga novamente se você quer falar comigo a respeito. Agora, se você não quiser usar isto, li. Estas são apenas algumas coisas sobrenaturais que têm acontecido. E você pode adicionar lá, dizendo a eles, isto poderia ser volume de livros escritos, de provas infalíveis disto, que mostra que nós estamos no fim das eras da igreja. E você pode dizer, irmãos, lembrem-se, não há muitas promessas para o fim das eras da igreja. Vê, não há muitas promessas, somente o envio do profeta, que traria de volta aos corações das pessoas para os pais apostólicos originais. Não há muito escrito, mais ou menos 2 páginas de Apocalipse, de 2 a 3 da era da igreja. Então, concernente à igreja, somente para este profeta chegar, o fenômeno como este nos últimos dias, e balançará de volta a palavra. E eu realmente penso que você fez aquela coisa da maneira certa. Você disse que a revelação tinha que estar na palavra. E aquilo é exatamente o que isto foi. Aquilo é o que eu tive nas fitas lá em cima. Você sabe? Por aqueles, pelos seus. Agora, você quer me dizer alguma coisa? Eu tive apenas que perguntar para rapazes quanto tempo eu tinha na fita. E eu tive que completar um pouco mais sobre o meu nascimento e as coisas peculiares. Agora, ali, você ajuntará isto agora, pois você sabe, você é uma pessoa intelectual. E você sabe como atrair a atenção das pessoas intelectuais. E se isso soar bem, coloque isto. Agora, quando eu nasci em 6 de abril de 1909, às 5 horas da manhã, nós não tínhamos nem mesmo uma porta ou uma janela de vidro. Nós tínhamos uma pequena porta que abria como se fosse uma janela. E eles disseram que essa luz entrou no quarto e permaneceu sobre a cama em que eu nasci, feita de palhas sobre ripas. E então, mais ou menos aos 3 anos de idade, eu me lembro, a primeira coisa que eu me lembro de ter acontecido, eu estava no quintal daquela pequena cabana onde eu nasci. Meu irmãozinho, 11 meses de idade, eu era 11 meses mais velho do que ele, Eduardo. E eu me lembro de que estava olhando uma grande árvore lá, onde havia um pássaro que atraía minha atenção. O pássaro estava pulando e cantando. Eu penso que isto foi um pinta-roxo, um pássaro. Se eu me lembro bem, eu não sei se isso era um pinta-roxo. Eu vi algo como aquilo, e quando esse pássaro voou, houve uma voz que me falou de lá e disse: você passará um grande pedaço da sua vida na cidade chamada de New Albany. Aqui é o irmão Branham contando a vida dele pouco para o irmão Liveio. Por quê? Porque o irmão Liveio, ele escreveu no livrozinho que fala da vida do irmão Branham. Então aqui o irmão Branham estava orientando ele no que ele ia dizer naquele livrozinho. Entenderam, irmãos? Você passará, aquela voz disse para o irmão Branham, um grande pedaço da sua vida na cidade chamada New Albany. E eu fui e falei para minha mãe, anos depois, mais ou menos 2 anos depois. Nós mudamos para a Indiana, não sabendo que estávamos fazendo isto, mudando para uma cidade próxima a New Albany, para Jeffersonville, próxima a New Albany. Então veja, irmãos, aqui o irmão Branham tinha 3 anos de idade, ele estava falando ali, quando ele ouviu essa voz que disse isso para ele. Mais ou menos aos 7 anos, ele continua aqui, né? Novamente em um arbusto, em um arbusto, uma árvore. Você se lembra ali? Aquelas coisas têm acontecido desde que eu era um garoto, não sabendo nada o que significavam. Eu não estou dizendo isto
eu falei isto, a mamãe e todos sabiam que isto era desde que eu era um garotinho. E muitos anos se passaram, e isto está nos jornais e nos livros aqui. Vê? Isto foi um arbusto, como foi com Moisés, em um arbusto. E esta voz que veio deste arbusto naquele dia, enquanto pegava água, me disse: nunca bebas ou fume. Aqui o irmão Brana já tinha 7 anos de idade, lembram que eu li agora, né, irmãos? Nunca bebas ou fume ou desonre seu corpo de qualquer maneira. Há uma obra para você quando crescer. Então vejam, aqui estava o anjo do Senhor já falando com o profeta e guardando ele desde criança, desde que nasceu, né? Quando ele já saiu do ventre da mãe dele, aquela luz já entrou no quarto ali na frente de todo mundo e ficou pairando sobre eles ali dentro daquela peça onde ele morava. Era uma casa, acredito que era uma casa de uma peça única, não tinha divisões dentro da casa. O irmão Brana nasceu numa casinha bem simples, irmãos. Então vejam, aí aquela voz já com 7 anos de idade disse para eles: nunca bebas ou fumes, ou desonre seu corpo de qualquer maneira. Há uma obra para você quando crescer. Então, irmãos da internet, vocês que estão assistindo, aqui vocês podem ver que é bom essa leitura desta carta áudio, porque aos irmãos que não conhecem nada da vida do irmão Branham, é bom que os irmãos conheçam alguma coisa contada por ele mesmo. Claro que eu estou lendo aqui na minha voz, né? Mas contada por ele mesmo de como foi a vida dele. Já desde criança ele era uma pessoa separada por Deus e um profeta que já nasceu profeta desde o ventre de sua mãe. Era um já escolhido de Deus para fazer a obra que ele ia fazer. Então o anjo o protegia, até mesmo para ele não cair em pecados como nós jovens muitas vezes caímos nessas idades, em pecados, né? A pessoa começa a praticar coisas erradas, aprende coisas erradas com outros. E o irmão Branham teve uma vida peculiar, diferente. Quando ele ia tentar fazer alguma coisa, aquele anjo o protegia e o guiava. Não faça isso, não faça aquilo. Então ele tinha já essa proteção desde que nasceu, irmãos. Você pode ler aquilo na história da minha vida, irmão Branham está dizendo aqui. Aquelas coisas, vê? Então, li, o irmão li, né? Desde ali você sabe a história como você leu isto, sobre o fenômeno que aconteceu na minha vida. Você teve, provavelmente você tem o livro com você, mas se você quiser colocar alguma daquelas coisas, eu não sei se você fará ou não. Por exemplo, como a morte de Marilyn Monroe. Como eu a vi, aquilo antes de acontecer, eu posso dizer ainda hoje, a garota morreu de ataque de coração. E como aqueles 2 lutadores em Nova York, você sabe, isto é um ano aproximadamente quando eles foram perguntados. E eu vi então no bar onde isto foi, piscinas, diferentes lugares, como com seus diferentes, separados um do outro, e dizendo o que estava acontecendo um com o outro, e vendo um matar o outro. E a linha Siegfried na Alemanha, vendo que construíram 11 anos antes que aquilo ser mesmo pensado em ser construído. E como aqueles americanos, e a guerra que aconteceu, e como o fim chegou, aquelas muitas coisas que foram ditas e aconteceram, isto foi predito corretamente para o dia em que estamos vivendo. E aquilo foi em 1933. Então aqui irmão Branham está falando de alguns acontecimentos que houveram na época em que ele estava vivendo e que ele já havia predito, né? Ele já havia profetizado e depois de algum tempo aconteceram aquelas profecias que irmão Branham fazia. Porque ele já estava ali começando a ser usado por Deus naquele dom que ele tinha de nascer profeta. Porque nós quando nascemos com nossos dons, irmãos, né? Nascemos com os dons que são dados por Deus sem arrependimento de pecados.
Depois, mais tarde, que o irmão Branham explica que então nós temos o arrependimento de pecados. Por isso nós não batizamos. O irmão Branham ensinou que não se batiza a criança, bebezinho, como os católicos romanos fazem, né? E além de tudo, além de batizarem com um bebezinho, batizam de uma maneira que não é a correta biblicamente, que eles simplesmente aspergem água ali na testa da criança e está batizado, né? Não é desta maneira, irmãos da internet. O batismo cristão deve ser submergida a pessoa em água e ali em arrependimento, né, de uma decisão da própria pessoa, depois de uma certa idade, que ela então começa a enxergar o que é certo e o que é errado na vida em que ela vive. E ali ela toma aquela decisão um dia de que Jesus Cristo é o que ela precisa na vida. Então a pessoa tem a sua vida, às vezes pode até nascer em uma casa tradicional de irmãos que são crentes ali, que são evangélicos ou que frequentam uma igreja evangélica, dessas igrejas que são a igreja que vai ficar no mundo, que não será arrebatada, porque os arrebatados nós sabemos que são os eleitos, aqueles que pertencem à mensagem. Por que dos branhamitas e do Branham? Porque o irmão Branham veio para trazer a mensagem que nós precisamos crer para ir ao arrebatamento. É a mensagem de preparação para a noiva. Já as igrejas evangélicas rejeitaram esta mensagem que o irmão Branham trouxe e rejeitaram também o próprio profeta irmão Branham, o chamando de falso profeta, simplesmente porque as escrituras dizem que nos últimos dias haverão falsos profetas. Mas as pessoas não compreendem que esses falsos profetas não é profetas como o irmão Branham ou como profetas do Antigo Testamento que vinham e cada um em sua época pregava a palavra de Deus e fazia suas profecias porque tinha o dom de ser profeta. Mas hoje esses falsos profetas em que a Bíblia profetiza ou diz, que está escrito lá, que são falsos profetas, o próprio irmão Branham explicou para nós, que são os falsos ungidos dos últimos dias. Quem são esses falsos profetas ungidos dos últimos dias? São pastores, meus irmãos. Pastores que são de igrejas evangélicas. Pastores evangélicos que são das igrejas que não servem nem mesmo para nécias. Porque as igrejas evangélicas, irmão Branham declarou em uma mensagem que elas não servem nem mesmo para serem virgens nécias. Porque nós nos baseamos na parábola que o Senhor Jesus Cristo pregou para ali os discípulos, né? E quem estava assistindo na época, que é a parábola das 10 virgens citadas em Mateus 25, se não me engano. E ali, então, o Senhor Jesus Cristo fez ali aquela diferença, dizendo que 5 virgens eram nécias e 5 virgens eram prudentes. As prudentes tinham azeite. Até mesmo esta explicação das igrejas evangélicas está errado. Eles dizem que o azeite é a palavra, mas não é a palavra. Às vezes é falar em língua, essas coisas todas. Mas o irmão Branham disse, pulam e gritam e de nada tem proveito, porque não sabem o que é isto. Porque o azeite, na verdade, é a própria palavra de Deus. É viver a palavra de Deus. E é ter o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo, então, assim revelou e explicou para nós o pastor Osmar Rodrigues Costa, que foi a pessoa estranha que cumpriu ali a profecia de Branham, da mensagem Espírito da Verdade, onde o irmão Branham disse que quando ele partisse, viria um após ele. Por que viria um após ele, irmãos? Para que continuasse a mensagem, porque o rapto não havia dado. Então, se o rapto não deu, é porque a mensagem tem alguém que tem um líder sempre. E a mensagem, sem um líder, que é a mensagem de um homem só, se corrompe. Não a mensagem, as pessoas se desviam. Por isso, Deus nunca trabalha com um povo sem um líder que os conduza as ovelhas. As ovelhas, elas precisam ter aquele pastor que as conduza. E no caso, o pastor da era é sempre o homem só da era. No tempo do irmão Branham foi irmão William Merriam Branham, o último mensageiro e o último
anjo enviado às eras da igreja, o mensageiro das eras. Ele foi o último. Então, se ele foi o último, a mensagem dele continua vigorando até hoje. E esta mensagem é a preparação para a esposa que vocês, irmãos do mundo que me assistem, devem conhecer. Nós estamos hoje vivendo no último tempo de misericórdia. É o único tempo que tem ainda para entrar. Porém, sabemos que Irmão Branham falou que é um tempo que não haverá redenção. Porque a palavra já foi pregada pela pessoa estranha. Ele já explicou tudo para nós. Ele profetizou para nós no último tempo, nos dias dele. Pastor Osmar Rodrigues Costa, como reconhecemos sendo a pessoa estranha, da profecia de Branham, ele já fez a sua pregação e foi retirado em 9 de janeiro de 2024. Então vejam, irmãos, se ele foi retirado e não deu o rapto, e nós entendemos que a noiva, ela se corrompe se não tiver um líder, então ainda há um líder. E ainda há um parágrafo a cumprir após o parágrafo 43 da mesma mensagem Espírito da Verdade. E esta mensagem Espírito da Verdade diz que sigam aquela pessoa estranha enquanto for Escritura. Se não for, virá uma outra porção. Agora é a última porção. Então há um último líder, um último homem só, que leva esta mensagem adiante e que adentra a terra prometida ou a arca até o arrebatamento. Então, irmãos, eu diria que a porta não fechou ainda. A porta está fechando. E ela está fechando aos pouquinhos. Vejam, vou fazer uma comparação com os irmãos. Por exemplo, vamos ver aqui nesta janela que tem uma cortina. Por exemplo, digamos que aqui tivesse uma porta, imaginem uma porta. Mas a porta, ela fecharia daqui para lá. Então, ela, durante as eras da igreja, foi fechando daqui para lá aos pouquinhos. Cada mensageiro foi pregando, e a porta foi fechando. Chegamos em Branham, estava a porta fechada por aqui, assim, digamos. Aí, de Branham partiu, chegou a outra vez de o adicional entrar em cena do que o irmão Branham profetizou, que haveria um estranho. A porta, então, no tempo do estranho, fechou mais um pouquinho. E agora, ela não está totalmente fechada, porque se estivesse totalmente fechada, não haveria mais pregação. Nós não poderíamos mais pregar. Nós estaríamos presos dentro da arca, como Noé estava fechado dentro da arca e não pregava mais. Noé pregava para a sua família, lá escondido. Mas ele não pregaria, por exemplo, hoje temos a internet, que estou pregando aqui na internet, falando desta mensagem para os irmãos. Entendem, irmãos? Ela vai a todos os lugares aonde a internet vai, no mundo inteiro. Aonde tem internet está alcançando ainda alguém. Está alcançando você que assiste na internet. Talvez você não vá dobrar para a palavra, mas você poderá estar ouvindo. Agora, se você quiser dobrar, entender e crer nesta mensagem que eu estou levando para você, que é a outra porção e última parte do tempo, saibam que ainda a porta está um pouquinho para fechar. Cada vez que eu prego na internet, irmãos, ela vai fechando um pouquinho. Até que uma hora o Senhor, então, vai fechar totalmente. Quando ela fechar totalmente, o que acontece? Acontece a ressurreição dos santos das eras passadas. Quando acontece essa ressurreição, irmãos, então a porta se fecha totalmente. Os santos das eras passadas vêm até nós, somos nós transformados também em um abrir e fechar de olhos, como diz a palavra, e ali teremos um tempo entre nós, entre 30 e 40 dias, que é o que o irmão Branham pregou, e a noiva se reunirá, como foi no tempo de Jesus com os discípulos, que após ele ressuscitar, a palavra diz que ele ficou um espaço de tempo entre 40 dias, junto com os discípulos, os instruindo. A palavra fala que ele estava os instruindo.
instruindo a eles no que seria depois, quando ele então partisse, né? Partisse para cima, que foi elevado para cima. E assim ele deu instruções aos discípulos. Chegou o dia, Jesus Cristo subiu, né, até a nuvem que estava o esperando, diz a palavra, e ali, então, a palavra começou a ser levada dali para frente através dos seus discípulos. Então vejam, irmãos, estamos no último tempo de misericórdia que ainda pode alcançar a um pobre pecador que não conhece a palavra para ter este preparo para ser esposa, ou melhor, se ele é predestinado a ser esposa do Senhor, ele não tem como fugir. Um dia a palavra chegará nele e ele despertará através de ouvir esta pregação. E mesmo você, irmão, que está longe, em outro país, em outra cidade, aqui do Brasil mesmo, em outro estado, um estado longe de onde eu estou, no Rio Grande do Sul, mesmo você, talvez eu não tenha condições de ir até lá, até você, por causa da distância, para batizar você, batizar alguém da sua família que você queira também, ou toda a sua família que crerá nesta palavra. Não se preocupe, irmãos, é a era do Espírito Santo agora. É o batismo do Espírito Santo que desce sobre nós. Então, aqueles que não podem cumprir toda a palavra por causa da distância geográfica que há entre nós, do que vocês me ouvem, fiquem tranquilos, apenas ouçam as pregações da outra porção agora. Vocês vão estar participando. Coloquem seus nomes na live. Vocês não querem aparecer, porém eu sei que muitos me assistem no oculto. Mas, irmãos, se vocês querem, vocês têm que aparecer. Vocês têm que mostrar que vocês creem nesta palavra que eu estou pregando para vocês. É como vocês dizem, irmão César, pastor César, eu creio, eu estou crendo, eu estou despertando com o que você está pregando. Eu nunca ouvi falar sobre isto na minha vida, mas eu estou vendo que é verdade. Nós estamos vivendo num mundo em que as coisas estão escurecendo. As pessoas estão cegas em religiões erradas e não aprenderam da verdade. Então, se você enxerga isto, meu irmão e minha irmã que ouve longe, deixe seu coração dobrar para Cristo agora. E você aí onde você está, faça uma confissão de fé e diga, eu creio nesta palavra, eu pertenço à esposa do Senhor. Então aí você mesmo receberá o batismo do Espírito Santo, que é a palavra que estou pregando para você. Se você crer nesta palavra, se você crer na Bíblia que está escrita, e você começará a ter entendimento, e começará a entender que após Branham houve outro adicional, que foi a pessoa estranha, e após a pessoa estranha continua com um último adicional da outra porção agora, você receberá o Espírito Santo da palavra que estou pregando para você, que é a palavra da hora do dia. Então você receberá esta palavra sobre você, e você viverá esta palavra e fará parte conosco do ministério da outra porção e entrará, assim como aqueles irmãos que hoje também têm que voltar a entrar. Esses irmãos que eram ali do pastor Osmar, a pessoa estranha, Deus tirou o pastor Osmar e os deixou vivo na mesma época em que entrou então a pessoa que vem após a pessoa estranha. E aí, o que há a dizer? Se é este escolhido, que Deus escolheu ele para continuar assim como Josué continuou o caminho de Moisés, então essas pessoas, se não aceitarem isto, estarão perdidas também. Tenho que dizer a verdade para vocês. Eu não estou aqui para desmerecer ninguém, mas estou aqui para pregar aquilo que Deus me ungiu a pregar um dia, e Ele então apareceu para mim, e Ele mesmo me ungiu, Ele deu autoridades para ser o que estou sendo, de pregar, enquanto existe internet, e aonde vai esta palavra, para alcançar aquele eleito que ainda precisa ser alcançado. É uma época muito difícil da pessoa ter redenção, porém, poderá haver um único no mundo inteiro que Deus quer alcançar. Vai se saber, né? Em algum lugar
esta pessoa o Senhor Jesus Cristo preparou para ser alcançada, nem que seja um só. Então, continuamos lendo aqui a mensagem ainda da carta ao irmão Oliveira. Então, novamente, você pode mencionar e dizer, por exemplo, aqui, de pé, naquela manhã, antes daqueles 7 selos, às 10 horas da manhã, meu garoto, José, estava na sala comigo, e tudo de repente uma visão veio sobre mim, e eu estava aqui em Tucson, Arizona, e então eu estava tirando uns carrapichos da minha calça, e eu estava olhando para frente, lá embaixo do Tucson, a qual está a sudoeste de onde eu estava, e então uma grande explosão tomou lugar. E eu vi 7 anjos descerem em forma de um V, como uma pirâmide. E eu estava subindo, e a voz falou-me para vir a Tucson. Vindo para Tucson, eu pensava que eu estava vindo para morrer em Tucson, e fazendo preparativos. Eu não sabia o que estava prestes a acontecer, mas o irmão Sotman e o irmão Norman, lá fora, naquela manhã, o dia antes, o Espírito Santo desceu no campo lá, e grandes coisas foram reveladas, e eu disse, algo está para acontecer. E quando eu subi a montanha no dia seguinte, e os irmãos estavam em 1 milha de onde eu estava observando, pronto. E eu estava parado e olhando para baixo. O sol já estava alto. Era 8 horas da manhã, algo assim, ou 9. O Breno estava em dúvida, não sabia se era 8 ou 9 horas aqui, irmãos. Eu estava tirando um daqueles carrapichos da minha calça, porque o irmão Branham estava numa viagem de caça, né? Ele gostava muito de caçar no meio do mato. Quando de repente eu me lembro disso, agora eu estava lá, eu estava na posição onde eu estava suposto estar. Um mês anterior àquilo, pensando, parando o meu tema aqui, apenas 1 minuto, pensando que eu estava vindo a Tucson para ser morto, uma manhã eu fui aqui no Canyon Sabino, para orar no Canyon Sabino. E até às 10 horas daquele dia, eu tinha minhas mãos levantadas orando ao Senhor. Lá em cima, naquela montanha, nas rochas, pedindo ao Senhor para me ajudar e me preparasse se eu devesse partir. Vejam, irmãos, que ele fez essa viagem em Mombrana e estava ali com aquele sentimento dentro dele de que ele estava prestes a partir, ou que iria morrer. Ele estava com esse medo nesta viagem que ele fez de caça. E ele foi lá para orar neste Canyon Sabino. É o que ele está dizendo aqui, em cima, uma montanha. E de repente, algo caiu em minhas mãos. Ele estava orando com as mãos levantadas, né, irmãos? Provavelmente ajoelhado ali, orando com as mãos levantadas. Ele não chegou a dizer que estava ajoelhado. E eu olhei em minhas mãos e eu tinha uma espada. E tinha pérolas no cabo e um revestimento sobre isto. Isto era um revestimento, uma lâmina que eu olhava como prata real. Ou isto era mais brilhante que aquilo, apenas refletindo o sol. Era uma espada, estava segura em minha mão. Eu não sabia o que isto significava. E uma voz me falou no cânion e disse: esta é a espada do Senhor, a espada do Senhor. Bem, eu não podia, a espada do rei, e esta era não um rei, a espada de um rei, E então isto me deixou, e a coisa saiu da minha mão. Mais tarde eu estava de pé lá, eu pensei: o que é isto? E então a voz do Senhor falou-me:
e disse: eu estava pensando de um cavaleiro cavalgando com a espada. Esta foi a palavra do Senhor. Isto foi como uma espada. Vê em Apocalipse. Ou eu penso em Hebreus, capítulo 4. A espada do Senhor é mais aguda que uma espada de 2 gumes. Vê Hebreus, capítulo 4. Aquilo foi o que aconteceu. A espada em minha mão direita. E visões as quais eram tão numerosas que eu não podia falar para você. Isto tem sempre sido a palavra. Todo o tempo, cada visão que se aproximava, estava segura na palavra. Voltando à minha história agora, eu estava lá em cima, sentado lá com aquele caixote, ou com aquele carrapicho em minha mão. Eu não me lembro daquilo. Eu vi alguma coisa. Eu tentei chegar onde o irmão Fred Stottman estava, aqueles javalis, e eu subi até a colina realmente rápido. Cheguei onde podia encontrá-lo, e ele estava distante de mim 1 milha. Eu pensei, talvez eu possa encontrá-lo e subir lá com ele. Corri sobre a colina. Eu tinha um chapéu preto. Do outro lado, lá embaixo, no cânion, começou a fender uma pequena trilha. Aquela ventania desceu. Rochas rolavam pela montanha. Aquilo foi predito 6 meses antes de acontecer. E rochas rolavam na montanha. E como um explodir de um avião, ou algo assim, como o som de uma explosão. Aquilo é o que foi, somente 50 vezes mais alto. Não há aviões ou nada. Mesmo os jornais disseram que não havia aviões naquele dia para produzir aquele som daquela maneira. E como indo daquela maneira, eu pensei que alguém tinha atirado em mim. E com este chapéu preto, que é da cor daqueles porcos. Eu esperei lá por alguns segundos, sozinho, e lá vieram os anjos do Senhor. Retorne para o leste, pois aqueles mistérios têm sido feitos conhecidos. E mais tarde, meia hora mais tarde, estava retornando e tentando encontrar meus irmãos. E eles tentando me encontrar. Os dois sabiam o que tinha acontecido e o que era aquilo. Agora, eu vim para o leste, e lá não sabendo, e dia após dia, esta revelação da palavra foi revelada, a qual completou a Bíblia completa. Aqueles mistérios foram feitos conhecidos naqueles últimos dias. Você vê que tinha que ser um profeta, pois a palavra só pode vir ao profeta, irmão Lee. E veja, a palavra volta. A razão daqueles reformadores não encontrarem isto, eles não eram profetas. Eles não eram preditos profetas. Eles não foram chamados profetas, como você disse, desde Paulo até este tempo. A palavra é revelada para os profetas, somente. E aquilo foi feito novamente. Lucas 17, lá exatamente, perfeitamente, sobre a marca, exatamente. Agora nós podemos falar disso. E então, como aquilo está grande, depois daqueles anjos descerem e subirem de volta, havia uma luz no céu. Você sabe? A ciência nem mesmo explicou. Eles não sabem para onde foi isto. Ainda é a mesma figura daqueles anjos, apenas em 3 extremidades, como uma pirâmide. Subiram milhas de altura. Voltou através do país, e eles tomaram a figura disto fora dos estados, e tudo. E a tenho, eu creio que está na revista Life, quer dizer a foto, ele está dizendo figura aqui, ele quer dizer a foto. Ou Look. Life é a revista Vida, né, irmão Luiz? E o Look é Oli. Então, eu estava em dúvida se o nome era Look ou era Life, mas depois nós soubemos que o nome correto era Life.
Uma destas está na revista Life, eu creio, 17 de maio, uma destas fotos. Maio de 1940 ou 1963, o número estava meio confuso aqui. 17 de maio, penso que foi colocado no artigo. Eu estou seguro que você sabe sobre isto. E bem, li, há muitas coisas que podem ser ditas. Eu vou parar por um minuto para tentar pensar de algo que possa ajudar você. Mas depois a gente ficou sabendo, irmãos, que elas foram publicadas em 28 de fevereiro de 1963, né? Ou melhor, que foi tirada aquelas fotografias daquela nuvem sobrenatural, então, que era o que o irmão Brando está contando essa história aqui para o irmão Oliveira. E eu comecei a pensar em outra coisa. Vê, eu estou tentando pensar em algo que algum homem que viva aqui estivesse presente, pode ver? Mais ou menos um ano antes disso acontecer, antes da minha mãe partir. Eu tive uma visão um dia, um caçador, sabe, caçando por esporte. Eu vi um animal que eu nunca tinha caçado antes, isto era, como um veado, mas era muitas vezes maior. Eu fui para pegar o animal, havia um verde quadriculado. Eu pensei, eu vou pegar o animal. Este era um animal maravilhoso. Comecei a ir na estrada. Encontrei uma fêmea e um pequeno bebê do mesmo tipo do animal. Eu via como um veado, mas eu nunca tinha visto um veado como aquele. Eu tinha caçado toda a minha vida e eu fui lá. E atirei no animal, estava muito perto, e atirei. E quando eu fiz, eu vi uma pequena mão medindo os chifres. E isto foram exatamente 42 polegadas, Voltando, trouxe meu troféu. Eu encontrei um grande e prateado urso cinzento. E este urso eu atirei e com apenas um tiro o matei. Eu estava estudando sobre meu rifle, sendo tão pequeno antes que eu atirasse nisto, pois era apenas um 270. Isto foi uma bala de 130, calibre 130. Então eu atirei neste animal, este urso, tirei sua pele. E a visão me deixou. E mais ou menos um mês depois daquilo, eu estava lá embaixo em Kentucky, e o irmão Argabright chamou-me e queria me dar uma viagem de caça para o Alasca. E disse, se eu subisse lá, eu tivesse uma reunião com os homens de negócios. Eu falei para ele que eu tive uma visão matando um urso cinzento. Ele disse, bem, eu tenho tudo pronto para você pegar este urso cinzento. Também quero um alce. Eu disse, a coisa é que eu não vi nenhum alce. Eu disse, pois um alce tem chifres retorcidos. E este tinha chifres como um veado, e então isto não eram retorcidos. Bem, isto soa bem, mas deixe-me orar primeiro. Dentro da floresta eu fui, orei. E isto parecia que quando eu olhava, isto se afastava de mim. Então, mais ou menos um mês depois daquilo, Billy Paul entregou-me uma carta de um amigo chamado Harvey Southwick. Ele é chamado Bud Southwick. Ele é uma espécie de guia nas pistas do Alasca, ao redor do lago Muncho. Sua casa é em Fort St. John. Na primavera, antes daquilo, eu estive caçando lá em cima, caçando com um irmão cristão. Chamado Ed Discal, o qual é um homem de grande influência no grupo ministerial canadense. Eu estive lá em cima. Ed era seu pastor desde homem, e na volta às águas era seu pastor deste homem.
E na volta as águas tomaram conta lá e não tivemos como caçar. Então nós apenas permanecemos na tenda. Isto foi na época do ano em que o sol da meia-noite está brilhando alto. Isto é em Ilcom. E praticamente não escurecia, apenas uma pequena penumbra, e já era dia novamente. E as águas ficaram tão terríveis que nós não podíamos nos afastar, então tivemos que voltar. Durante este tempo, este homem Bud não tinha recebido o Espírito Santo ainda. Ele era apenas um crente, então Ed estava falando a ele sobre meu ministério, sobre visões, assim por diante. Então veja que o irmão Branham disse que aquele irmão Bud não tinha recebido o Espírito Santo ainda. Que interessante, né? Por quê? Porque não tinha recebido a palavra ainda. Era um incrédulo. Por quê? Quando é que a pessoa não tem o Espírito Santo? Quando ela não recebe a palavra de Deus. Ou melhor, quando não crê, quando não lê a Bíblia. As pessoas são incrédulas. Então elas não têm o Espírito Santo. Elas não recebem o Espírito Santo. Para receber o Espírito Santo, que foi o que o pastor Osmar Rodrigues Costa ensinou nós temos que crer na palavra. Então, quando uma pessoa crê na palavra de Deus, que é a Bíblia, e o que está escrito na Bíblia, e as coisas que a pessoa da hora prega, né, no dia em que a pessoa prega, o homem da hora, ela recebe o Espírito Santo. Agora ela passa a ter o Espírito Santo. E com o Espírito Santo, vem também as manifestações dos dons que a pessoa tem e nasceu com eles. Entenderam, irmãos? Não é que o Espírito Santo seja o falar em línguas e o gritar. Não. Quando você recebe a palavra, que você crê na palavra de Deus, então você começa a manifestar aquilo que você tinha e não sabia que tinha muitas vezes. Que é falar em línguas, que é interpretar sonhos e coisas desse tipo, que são as manifestações dos dons que nós temos ao nascer sem arrependimento. Às vezes nascemos numa família que é uma família incrédula, mas nós um dia lemos a Bíblia e nos tornamos crente. E aí você é um crente dentro de uma família que não crê, entende? E aí tem todas aquelas lutas que nós passamos quando a gente é crente e os nossos familiares não são crentes, e muitas vezes os familiares, como os meus também, minha mãe dizia para mim: olha, deixa disso, para de ler sua Bíblia aí, que isso aí não vai te levar a nada, né? Então eles sempre falam essas coisas para nós, né? Porque eles querem ganhar dinheiro, viver no mundo, né? Com as coisas que o mundo dá e que o dinheiro pode comprar, porque é o dinheiro que nos dá o conforto da vida. Não é errado termos o conforto da vida, porém nós crentes temos o conforto da vida, mas precisamos também crer no Senhor e na palavra dele, né? Então aqui, irmãos, eu vou encerrar com esse parágrafo aqui, para nós entendermos esse restinho aqui, então, que o irmão Branham contou essa história, né? Então as águas ficaram tão terríveis que nós não podíamos nos afastar, então tivemos que voltar durante este tempo. Este Bud não tinha recebido o Espírito Santo ainda, ou seja, era uma pessoa incrédula. Ele era apenas um crente, ó, ele era crente, mas era um crente que lia a Bíblia, não entendia a Bíblia, não entendia a palavra, não tinha aberto o entendimento da palavra para ele. Tem muitas vezes que as pessoas leem a Bíblia, mas não entendem a Bíblia, porque não tem quem as explique. Então, por isso elas precisam do profeta irmão Branham, o último mensageiro das eras, para explicar a palavra. E após Branham, precisaram, então, do pastor Osmar Rodrigues Costa, a pessoa estranha, que veio e levou esta palavra a todas as nações, ou aonde a internet levou para ele. Aí ele foi retirado, e agora continua nesse ministério. Então, entendem, irmãos, como se manifesta o Espírito Santo na vida da pessoa? Não adianta a pessoa somente dizer que é crente, como muitos evangélicos por aí, que são a igreja de Cristo no mundo. Mas a noiva, ela é a esposa agora. E a esposa casada está sendo preparada para ser levada no rapto. Agora, os evangélicos que têm a palavra, porém sem revelação, ou sem o azeite das virgens prudentes, não tem como ir no arrebatamento. Então eles passam pela tribulação. Compreendem, irmãos? Duas coisas no mundo: a igreja e a esposa. A esposa sendo escondida, retirada da igreja.
da igreja do mundo. Entende? E nós estamos sendo escondidos aos poucos. Mas a esposa também tem que manifestar mostrando que é esposa, dizendo que é família Branham, dizendo que agora ela é esposa, e explicando isto para os outros, como estou fazendo aqui na internet. Porém, é um tempo que estou explicando, estou mostrando, assim como o pastor Osmar mostrou no tempo dele, mas já não há tempo para redenção. Entendem, irmãos? O tempo da redenção, da salvação está fechando. É para um que outro se aceitar. Podem ver, irmãos, e os irmãos da internet, como alguns me assistem escondido, não são capazes de manifestar alguma coisa ali escrevendo, deixando um comentário. Por quê? Querem ficar só vendo escondido, mas não querem assumir a palavra de Deus. Não querem dizer que querem o ministério da esposa, que creem no ministério da esposa. Então o que acontece com estes? Eles vão ficar junto com as igrejas evangélicas, que são as nécias branhamitas. Então, eles não vão no rapto, não tem como ir, pois negam aqueles mensageiros e os adicionais que vêm após irmão Branham. E negando, eles não têm como irem no arrebatamento, porque negam. Negar o mensageiro é não aceitar a palavra do dia que está sendo pregada para eles. Aí eles negam a palavra. Puxa, eu tenho um irmão com epilepsia, ele disse, se eu podia somente levá-lo com o garoto. Então entrei na tenda e olhando fora ao redor, no fim da tarde, então Ed pediu-me. Ele pensou, se eles tivessem uma chance que nós podíamos colocar o garoto em uma das reuniões e talvez o Senhor pudesse mostrar uma visão e o que fazer por ele. Bem, ele se manteve falando sobre isso constantemente. Bem, eu estava tentando relaxar um pouco e eu apenas me afastava e não falava nada a respeito disso. Bud continuava pedindo a Ed, perguntando se o senhor podia ajudá-lo com o seu irmão. No terceiro dia nós começamos e um dia dos cavalos se prendeu em um arbusto. Nós o ajudamos a sair. Eu estava cavalgando, o que nós chamamos de puxar. Aqui ele estava atrás. Todas as pegadas dos cavalos. E os cavalos não estavam amarrados juntos. Então eles desceram para a floresta. Luiz, se você puder ir lá dar um jeitinho naquela cadela ali atrás, ela deve ter visto alguma coisa lá fora. E os cavalos não estavam amarrados juntos, então eles desceram para a floresta e eu os ajudei a caçá-los de volta novamente. Eu tive uma visão deste garoto, então eu cavalguei o meu cavalo e desci para o fronte, ao redor das cordas, as cordas dos cavalos, e eu pulei lá e disse para Bud, o irmão do homem que tinha epilepsia, eu disse, Senhor Southwick, o Senhor Jesus tem me mostrado uma visão do seu irmão. Agora, este irmão tinha epilepsia desde que era um garotinho. Então eu disse, seu irmão olha assim e assim, um jovem. E sim, aquilo é exatamente correto. Eu disse, agora pegue e leve-o, não duvide, pegue-o e leve-o embaixo ao Fort St. John, traga-o aqui. E quando ele cair com um ataque de epilepsia, jogue esta camisa em suas costas e jogue-a no fogão e diga, eu faço isto no nome do Senhor, de acordo com o que o irmão Branham me falou para fazer. Isto é assim diz o Senhor, e este mal sairá dele. Aqui o irmão Branham fala então de um irmão que tinha epilepsia, né? Era um garotinho, provavelmente filho desse irmão Southwick, e assim o irmão Branham pediu para ele fazer. Nós vamos parar aqui no parágrafo 48 para continuarmos a próxima vez. E que Deus abençoe os irmãos. Espero que os irmãos tenham gostado da leitura de hoje e que Deus tenha preenchido o nosso interior com sua palavra para nós prosseguirmos em frente, né, irmãos? Que Deus abençoe. Vamos orar a Deus, vamos levantar de pé e vamos encerrar.
Deus abençoe os irmãos da internet e que Deus possa ajudar vocês a receberem a palavra do Senhor desta última hora, neste último tempo de misericórdia, que é a outra porção agora. E é um ministério muito simples, irmãos. É simples, mas é o que Deus quer para nós nesta hora. Pai Celestial, abençoa meus irmãos que estão aqui, abençoa os irmãos aonde esta palavra vai, e se tiver algum irmão que precise de oração e que está doente, ou alguma coisa que está acontecendo, ou alguma família precisando de ajuda, que esse ministério possa levar esta ajuda através destas palavras na oração, e o Senhor Jesus Cristo com os seus anjos possam ajudar e curar e manifestar seu poder de cura e ajuda a cada pessoa que estiver ouvindo. Nós estamos gratos por este momento que dedicamos a Deus, lendo e crendo na palavra do Senhor para este tempo final, aguardando a esposa que está se unindo em todo o redor do mundo para ser ali arrebatada, elevada deste mundo que está prestes a vir a grande tribulação. Nós te agradecemos, Senhor, fica conosco ainda, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nossos corações, nos abençoando e abençoando a todos. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos e até uma próxima oportunidade, irmãos daqui e aos irmãos da internet. Que Deus abençoe todos vocês. Amém.